Boa noite, doutor Jader. Boa noite, gente. Boa noite. Pronto, boa noite. Boa noite, doutor Jader. Boa noite a quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo em mais uma live Unimed Cariri. Hoje nós vamos conversar sobre saúde do homem. E a gente está hoje com o doutor Jader Salviano Macedo, médico urologista, cooperado Unimed. Obrigada, doutor Jader, por estar conversando com a gente hoje. Boa noite, doutora Nádia. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo ajudar um pouquinho a trazer informações, não só para os homens, mas para as mulheres também. Elas que ajudam a, a nos cuidar, são elas que levam a gente para o consultório. Então é um prazer poder falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Que bom. Assim, o mês de outubro já é uma coisa muito bem forte, né? A mulher normalmente se cuida mais, procura mais o serviço de saúde, procura mais as medidas preventivas antes de adoecer. E o homem acaba ficando meio que, entre aspas, em segundo plano, né? Acaba que procura o serviço de saúde quando existe um problema já estabelecido, ou quando tem alguma necessidade mais urgente, ou coisa mais grave. Eu acho que o mês de novembro, agora a iniciativa do Novembro Azul, é muito importante para a conscientização sobre a saúde integral, não só sobre o câncer de próstata, não é isso? Mas, doutor Jade, o que é o Novembro Azul, para explicar para a gente? Da onde veio, o que significa exatamente? Pronto, o Novembro Azul, na verdade, é um mês mundial de combate ao câncer de próstata. É, então, assim, é um mês que o câncer de próstata é o segundo é o segundo tumor mais comum no homem. Ele só perde para o tumor de pele não melanoma. E no Brasil e no mundo é o segundo tipo de tumor que mais mata o homem. Só perde para o câncer de pulmão. Então, no Brasil, uma estimativa de em torno de 65 a 70 mil novos casos todos os anos, uma média de 14 mil mortes por câncer de próstata todos os anos, e uma doença que, quando diagnosticada precocemente, tem uma taxa de cura altíssima, de 90%, só com cirurgia, sem precisar complementar com nenhum outro tipo de tratamento. Então, essa é a importância da prevenção, da orientação, justamente porque o homem não tem essa rotina de cuidar. Verdade, algo que tem uma possibilidade de cura tão alta, chegar a 90% de chance de cura com diagnóstico precoce, é muito importante. E se a gente puder gritar aos quatro ventos, gritar onde for, espalhar onde for, a cor azul e a importância do cuidado com a saúde do homem, isso é sempre válido, né? Pode salvar vidas. Existe uma resistência muito grande do homem em procurar um médico. Eu acho que para qualquer coisa, não só para a saúde urológica, né? É difícil o homem procurar, inclusive medidas preventivas, até mudanças, até hábitos de vida mais saudáveis, a gente sente uma certa resistência. Agora, a gente não tem como fugir do assunto Covid para começar a conversa. Querendo ou não, a gente está ainda no meio da confusão desse um ano e meio, mais de um ano e meio do Covid. Depois do surgimento da pandemia, ou você percebeu alguma mudança em busca de consultório, perfil de paciente, alguma coisa, já que muita gente passou, muitos homens passaram a adiar, postergar, até se tivesse algum problema já estabelecido? Muito, muito grande, principalmente ano passado. Ano passado teve um gap. Esse ano, agora 2021, está atendendo pacientes, os que já tinham a rotina de procurar doutor. Ano passado eu não vim porque eu estava com medo da pandemia. E a gente Uhum, teve os períodos de onda, sempre que tinha um aumento, que tem um aumento do número de casos, os pacientes também ficam com medo de procurar ajuda. E às vezes até pacientes que já com diagnóstico da doença, que tinham indicação de fazer tratamento, houve um retardo no tratamento por conta do medo de ter que ir para um hospital para fazer esse tipo de uhum. tratamento. Então, realmente atrapalhou, acho que em todos os aspectos. Quanto mais precoce o diagnóstico, independente da doença, né, principalmente no caso de neoplasia, coisa mais séria, quanto antes o diagnóstico, quanto antes o tratamento, quanto antes for tomada alguma atitude, melhor. E esse ano agora acho que está vindo a nova onda, não é nem mais de Covid, né?
Acho que a nova onda é das doenças crônicas, de neoplasias com diagnóstico mais tardio, que talvez tenham. A gente tem que correr agora atrás do prejuízo, né? Tanto a população como as equipes de saúde, né? Exatamente. E a gente lembra que, como a gente estava falando, a questão da saúde integral. Muitas vezes o urologista é o único médico que o homem procura. A primeira vez que ele veio no Verdade. médico foi por conta desse incentivo da campanha, e muitas vezes é o urologista que faz o diagnóstico de uma diabetes, de uma hipertensão, de um colesterol aumentado, não Verdade. só dessas outras coisas, mas a questão do próprio, dentro da própria área da urologia. Muitas vezes, quando a gente vai examinar, a gente não examina só a próstata, a gente vai examinar tudo. Uhum, E a gente vai claro. ver que o paciente não faz a higienização do pênis, que é uma coisa que faz parte da rotina. Olha aí. Já a glande, que é a cabeça para o lado de fora, lavar, enxugar, e que a falta de um cuidado simples, que é fazer a higiene do pênis, aumenta a chance de câncer do pênis. Região norte e nordeste são os campeões de câncer de pênis, de amputação de pênis. Então, a gente vai examinar testículos para ver se tem algum nódulo, ver se tem varizes. Então, a gente vai cuidar de tudo. É impressionante como algo tão básico, como higienização, a higienização do pênis, higienização correta, está relacionado a uma coisa mais séria, está relacionado a possibilidade de amputação, né? É uma Sim, coisa básica, mas que, dependendo da região, dependendo da sua história de vida, da sua criação, o homem não tem o hábito de fazer da forma correta, né? E uma coisa que era para ser um hábito simples, que é uma coisa simples, quase uma obrigação da pessoa, pode gerar uma consequência desastrosa, né? sim, exatamente. Doutor Jader, quando se deve procurar um urologista? Olha, a gente sempre recomenda que exista uma primeira procura ainda na adolescência. O adolescente, a partir do que seus 12 anos, ele já deve fazer sua primeira consulta, até para já ter esse primeiro contato, para já começar, primeiro para quebrar o tabu. Mas no adolescente a gente vai examinar a questão de como é que está o desenvolvimento genital, a gente vai ver, fazer uma pesquisa de varicocele, que é uma patologia bem comum nos homens, 15% dos homens podem desenvolver varizes. A gente vai ver a questão das orientações sexuais já iniciais, que muitas vezes o adolescente não tem o espaço para conversar sobre isso em casa, e às vezes vê no urologista como uma pessoa que pode ajudar. Estando tudo Verdade. bem, o segundo momento seria a partir de 50 anos, de uma maneira geral, e a partir dos 45 anos para quem tem história familiar. Certo. Então, existe essa diferenciação da busca obrigatória, assim, que para entrar no calendário, no seu calendário de cuidados com a saúde, né? A partir dos 45. E quem deve procurar com 45 e quem deve procurar a partir dos 50? De uma maneira geral, 50 anos. Mas, assim, quem tem história familiar, os grupos de risco, quem tem história na família de câncer de próstata, homens negros têm um risco aumentado da doença e tem risco de doença mais grave, e os homens obesos também. Obesidade é um fator de risco que a gente está batendo um pouco mais agora nos últimos anos. Então, alimentação inadequada, alimentação rico em embutidos, em alimentos gordurosos, em sedentarismo, entre várias outras doenças, como as cardiovasculares, aumenta o risco também de câncer de próstata. Uhum. A importância Esse dos cuidados básicos com a saúde, de hábitos de vida, né? isso. A gente fala, assim, no sistema Unimed, existe uma campanha chamada Mude um Hábito, que ela fala a favor de pequenas mudanças de hábitos, pequenas mudanças, mas mudanças mantidas, que pode ter uma consequência muito importante na sua sobrevida até. Pode mudar o curso da sua vida. A gente acha que se alimentar bem, fazer exercício físico, dormir bem, ter bons hábitos contribuir só para peso, para estética, para outras coisas, mas a adoção de hábitos saudáveis pode mudar o seu curso do câncer de próstata. É uma das medidas protetivas, né? Isso. E é muito difícil a gente, essa questão da mudança de hábitos. Na nossa rotina do urologista, é muito comum pacientes com cálculo renal. A grande Uhum. maioria dos pacientes com cálculo renal, o problema é alimentar. Ingestão de pequena quantidade de líquido,
comer alimentação rica em sódio, rica em proteína. Às vezes está fazendo uma dieta, faz aquelas dietas low carb, aquelas dietas às vezes Uhum, exageradas, corta tudo em carboidrato, coloca tudo em proteína, isso às vezes vai afetar o rim. E os pacientes acabam, quando está com dor, bebe muita água. Quando acabou a dor, esquece. E acaba para. que o problema vai ficando recorrente. Então é muito difícil realmente Uhum. essa questão da mudança de hábito, mas é uma batalha diária nossa de fazer esse convencimento. Precisa ser. E os hábitos não precisam ser mudados da noite para o dia, né? Não precisa ser uma grande mudança tão importante. O importante é que sejam pequenos hábitos, mas que mudando e mantendo todos os dias vai ajudar. Você aumentar um copo de água durante o dia, bacana, vai ser legal, né? Não precisa tomar 2 litros de guti-guti, como a gente fala. Mas se aumentar um copo, inserir uma fruta na sua alimentação, diminuir uma lata de refrigerante na semana, já é uma mudança tão importante, né? Eu falo sempre, o paciente chega, o colesterol está alto, está com peso acima do normal. Olha, uma coisa simples, está com muita fome, antes de almoçar, come uma fruta. Espera um pouquinho, vai te ajudar a dar saciedade e você já vai conseguir diminuir aquele prato, não vai comer com tanta ansiedade para matar aquela fome de uma vez só. Verdade, verdade. São pequenas mudanças, e isso é, 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 tem a ver com a saúde do homem também. O homem não se resume só à próstata, né? O Exato. Novembro Azul, acho que começou com a conscientização para o cuidado com a prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata, mas se ampliou para uma coisa muito maior, para um cuidado integral, como você mesmo falou, né? Saúde cardiovascular, saúde mental, que também é outra coisa importante, que os homens demoram, isso influencia também na sua saúde global. Às vezes, até na própria consulta. Faz parte da consulta urológica perguntar sobre a sexualidade. Como é que está a Uhum, ereção? Como é que está o tempo da ejaculação? Às vezes, o paciente, na primeira consulta, mesmo apresentando problema, ele não fala. Eu pergunto, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, depois de muita conversa, às vezes, no final da consulta, ele muda de ideia e conversa sobre o que está acontecendo. uhum, Às vezes, só no retorno. Pensou, não, doutor, olha, pensando bem, eu fui ver que não estava tão legal, então vamos conversar sobre o assunto. Às vezes a esposa que fala, às vezes já uhum, aconteceu a esposa marcar uma consulta com antecedência para poder conversar sobre isso, uhum, para ver se o paciente ajudava a criar alguma abertura para o paciente conseguir se abrir. E tem tratamento e verdade, melhora a qualidade de vida, interfere com a qualidade de vida do verdade. casal. Verdade. Existe um tabu muito grande do homem falar sobre sexualidade. Acho que para a mulher é um pouco mais simples, pelo até o contato com o ginecologista, mas para o homem é mais complicado. Fala sobre um problema de saúde palpável, né? Sobre uma coisa, uma lesão ou uma dor, uma queixa prática, mas falar sobre sexualidade, sobre saúde sexual é muito mais complicado, né? Precisa de uma intimidade maior com o profissional, né? Precisa. E muitas vezes tem um problema de base relacionado com ansiedade, com depressão, e que vai ficando em segundo plano e quando vai ser tratado muitas vezes já está numa fase bem também mais avançada. Às vezes uma conversa Verdade. sobre a questão da sexualidade a gente consegue também ter essa abordagem precoce das Verdade. disfunções psiquiátricas. Uhum, verdade. A pessoa, a gente não precisa fatiar os pacientes, né? A mente num canto, o corpo no outro, a cabeça no outro, o corpo no outro. Aí a gente é uma coisa só. Se a cabeça não tá boa, o corpo não funciona da forma que precisa, né? Exatamente. Doutor Jada, o Márcio Santos está pedindo para falar sobre torção de testículo. Ok. Torção, o testículo, ele na vida embrionária, quando o bebê está se formando na barriga, ele está dentro da barriga. Ele é formado perto do rim e ao longo do desenvolvimento do embrião, esse testículo ele desce e se fixa no saco, na bolsa escrotal. Em algumas crianças nascem sem essa fixação. O testículo fica como se fosse um pêndulo e ele pode torcer. Quando ele torce, ele não tem essa fixação que ele torce, interrompe o fluxo de sangue. Isso é uma urgência urológica, isso causa uma dor aguda, uma dor súbita. E quanto antes o paciente procure ajuda, quanto mais rápido for esse diagnóstico,
maior a chance de a gente conseguir preservar esse testículo. Normalmente, quando isso acontece, acontece de um lado, o outro lado normalmente também não tem essa fixação. No momento da cirurgia, do lado que torceu, a gente aproveita para já fixar o testículo do outro lado para prevenir que não aconteça uma nova torção. Uhum. É uma coisa benigna, uma situação benigna, reversível, mas que precisa de uma intervenção rápida, né? Rápida. Na dúvida, é cirurgia. Entendi. Vamos voltar para a próstata. É, o que é a próstata? Para que ela serve? Para explicar para todo mundo. O que é, para que serve? Joia. A próstata é o órgão que, na verdade, interliga o sistema reprodutor com o nosso sistema urinário. Ela é comparada com uma noz, ela fica logo abaixo da bexiga. A uretra, que é o canal da urina, ela sai da bexiga e passando por dentro da próstata. E os ductos ejaculatórios, que trazem a secreção do esperma, tanto os espermatozoides do testículo, como a secreção da própria próstata e das vesículas seminais, eles desembocam na próstata para poder trazer o sêmen na hora do ato sexual. Então, ele tem uma função importante nessa questão da integração, da ejaculação do líquido seminal, entendeu? E ele produz parte do líquido seminal, certo? Com a idade, a partir dos 40 anos, essa próstata ela começa a crescer. Em alguns homens crescem mais, outros crescem menos. E esse crescimento ele pode trazer problemas com dificuldade para urinar. O câncer de próstata, quando ele se desenvolve na parte mais externa da próstata, longe da uretra. Por isso que ele não dá sintoma numa fase inicial. Quando ele vem dar os sintomas, alguma dificuldade para urinar, algum sangramento, normalmente ele já está avançado. E o tratamento acaba sendo mais difícil e muitas vezes não sendo curativo. Olha, é a importância do diagnóstico precoce. Você não precisa sentir alguma coisa, ter dificuldade de urinar, ou ter uma dor, algum sintoma para procurar o urologista e fazer o exame de próstata. É, quanto antes, quanto mais cedo for inserido na rotina de cuidado de saúde, quanto antes detectar, melhor. Então, nem todo aumento de próstata vai ser câncer. Não. Na verdade, na grande maioria das vezes, o aumento da próstata ele é um crescimento benigno da idade e que na grande maioria dos pacientes não precisa de tratamento. Eu só vou indicar tratamento para hiperplasia benigna, para o crescimento da idade, quando ele está trazendo problemas para o homem. Quais seriam esses problemas? Então, de uma maneira geral, quando ele aperta o canal que sai a urina, então, às vezes a urina vai sair com um jato fraco, sem pressão, o paciente tem que fazer força para urinar, a urina fica cortando, às vezes vem a sensação de que não esvaziou por completo a bexiga, não esvaziando bem a bexiga, vai aumentar a quantidade de vezes que tem que ir no banheiro, acaba tendo que acordar muitas vezes à noite para urinar. Tem paciente que chega, não, doutor, eu urino bem, eu urino muito. Eu, olha, urinar muito nem sempre quer dizer que está Uhum, urinando bem. Às vezes está urinando muito é porque não está conseguindo esvaziar bem a bexiga. uhum. Isso, essa urina com dificuldade, essa pressão aumentada para poder, essa força aumentada da bexiga para poder eliminar a bexiga, para eliminar a urina, pode interferir com o funcionamento dos rins, levar a insuficiência renal, pode ocasionar a formação de cálculos na bexiga, porque aquela urina fica retida e não consegue ser esvaziada adequadamente. A próstata muito crescida, ela aumenta a vascularização, pode causar sangramentos, urinar com coágulos, então vai tendo várias complicações. Mesmo em casos benignos, mesmo em aumento de próstata não relacionados a câncer, pode causar consequências sérias, né, de tratamentos mais invasivos, de coisas mais sérias. E como é que detecta? Como é que se faz o exame? E qual a importância do toque retal? Isso. O diagnóstico é inicialmente pela conversa, pela anamnese, pela conversa com o paciente. O toque retal é um exame muito rápido. A próstata ela está colada no reto, então a introdução do dedo é um exame em torno de 10 segundos. É desconfortável pelo local, mas é um exame indolor. Então, eu passo o dedo na próstata, eu vou conseguir ter uma noção do tamanho da próstata, se tem nódulo ou não, o tanto que ela está crescida, isso já vai me ajudar a decidir o melhor tipo de tratamento. Quando tem um nódulo, eu consigo saber se ele está só em um lado da próstata, se ele está nos dois, se ele está invadindo os limites da próstata, se ele está assim, indo para outros órgãos.
Então, um exame rápido de 10 segundos vai me dar muitas informações. Olha a importância. Existe um tabu muito grande, um preconceito muito grande dos homens quanto ao. Evitam procurar o urologista com medo do toque retal, né? E eu já vi alguns, já cheguei a atender algumas pessoas, alguns homens que chegam, não preciso, tá aqui meu PSA. Eu não preciso fazer o toque retal. Tá aqui meu PSA. Qual a diferença, assim, da importância do toque retal, do exame clínico e do PSA, que é o exame de sangue? O recomendado é sempre fazer os dois. O toque, eu vou conseguir, como eu falei, já ter todas essas informações que eu acabei de citar, mas em alguns casos, o nódulo pode ser muito pequeno que a gente não sinta com o dedo. Entendeu? Então, nesse ponto, o PSA Uhum, vai ajudar. Vai ajudar a gente a pegar alguns tumores ocultos. Mas em uhum, 20% dos casos, doutor, fiz o exame que você falou agora, o PSA está normal. 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA vai estar completamente normal. Vou botar 60 mil casos de câncer de próstata no ano. Então, vou ter em torno de pelo menos 12 mil pacientes que vão ser diagnosticados apenas por alteração toque. Então, é muita gente. Então, sempre fazer a combinação, tanto toque como PSA. o PSA sozinho não funciona e o toque sozinho também pode não funcionar, precisa do complemento, né? Isso. Não, só o exame de sangue não é suficiente. Não. Como é o tratamento? Como se pode tratar tanto o aumento benigno da próstata? Inicialmente, o aumento benigno, a gente só vai tratar quando o paciente tem sintomas, quando esse aumento está causando alguma repercussão. Inicialmente, a gente tenta tratamento medicamentoso, tem medicações que relaxam a musculatura da próstata e facilitam a abertura da próstata, do esfíncter na hora da micção. E tem medicações, quando a próstata está muito grande, que além desse remédio, eu entro com medicações que fazem diminuir o tamanho da próstata. Então, o tratamento combinado vai ser quando a próstata é maior. Essa informação eu vou ter como toque, tá? Quando o tratamento não funciona, ou quando eu tenho complicações, como sangramentos que não melhoram, cálculos na urina, na bexiga, insuficiência renal, aí a gente tem uma tendência para o tratamento cirúrgico. Pode ser tanto É. endoscópico pelo canal, sem corte externo, só com a raspagem interna da próstata, ou com a cirurgia que eu abro a bexiga e tiro o miolo da próstata, que é a parte que está obstruindo. Quando não tem câncer, a gente evita a cirurgia radical, a retirada completa, que é uma cirurgia que pode ter mais complicações. Uhum. Se muitas vezes as pessoas relacionam a cirurgia de próstata com impotência sexual, ou com incontinência urinária. Isso está mais relacionado com a cirurgia para o tratamento do câncer. A prostatectomia radical, ela é o tratamento padrão ouro para o câncer de próstata localizado. Os nervos da ereção, eles passam ao lado da próstata. Esses nervos, eles podem ser preservados na hora da cirurgia. Isso vai depender principalmente do grau o tanto que o câncer está avançado ou não. Quanto menor for o câncer, maior a chance desses nervos estarem intactos e eu conseguir preservar, que o objetivo principal da cirurgia é o controle oncológico, é tirar o câncer por completo. Então, se o nervo está invadido pelo câncer, eu tenho que tirar o nervo. Se o nervo não está invadido pelo câncer, é possível preservar e manter a vida sexual do paciente. Então, eu vou manter minha ereção depois da cirurgia. A ereção natural vai depender do grau de invasão dos nervos pela doença e vai depender de como é que era a ereção desse paciente também antes da cirurgia. Quando já tinha algum grau de Uhum. disfunção erétil, a cirurgia aumenta o risco de piorar. Mesmo havendo um distúrbio de ereção depois da cirurgia, tem tratamento, tanto medicamentoso como cirúrgico, como próteses penianas. Com relação Olha à aí. continência, o músculo que controla a saída da urina ele também está no ápice da próstata, na ponta da próstata. Esse músculo ele pode ficar um pouco paralisado temporariamente logo depois da cirurgia. A grande maioria dos pacientes, 97%, vão conseguir ter o controle da micção depois da cirurgia, principalmente dentro do primeiro ano. Mas 3% podem ter uma perda permanente. O tamanho do tumor, quanto maior o tumor, maior a chance também de ter essa perda do funcionamento do músculo. Então, a consequência de impotência sexual, incontinência urinária, sempre vai estar relacionado com o momento do diagnóstico, né? Quanto mais tardio, maior o risco dessas complicações.
Há um tempo atrás, eu não sei se alguns anos atrás, eu vi algumas publicações falando sobre, contraindicando a solicitação de PSA para todo mundo, de PSA em massa, porque aumentava o risco de complicação, aumentava o risco de biópsia, intervenção desnecessária. Ainda existe essa recomendação da sociedade? Essa recomendação, na verdade, é assim, ela estava contraindicando, inicialmente, acho que foi em 2017. A Sociedade Americana de Medicina Preventiva contraindicou e eles começaram a ver que a mortalidade por câncer de próstata nos Estados Unidos começou a subir. O diagnóstico de casos mais avançados começou a subir. Então, eles mudaram essa orientação para você discutir com o paciente o risco-benefício do rastreamento, do rastreio. Uhum. O que é que acontece? O câncer de próstata ele é uma doença de crescimento lento. Normalmente, da alteração do PSA até, digamos, a doença causar uma metástase de óbito pode demorar até 13 anos. Então, os estudos para a gente conseguir avaliar bem o desfecho de um tratamento, para dizer assim, quando quem realmente se beneficiou e não se beneficiou, precisa de um acompanhamento muito prolongado. Então, os estudos só começam a mostrar benefícios depois de 12, 13, 14, 15 anos. E quanto maior o acompanhamento, mais a gente vê esse benefício. Então, o melhor estudo que teve o melhor desenho foi o estudo sueco, mostra índices de 40%, 50% de diminuição de mortalidade quando o rastreio é bem feito. Aí a gente vai discutir isso com o paciente. Um outro ponto importante com relação a isso é que a cirurgia pode ter efeitos colaterais. A gente, principalmente aqui no Brasil, tem essa cancerofobia. Não, eu tenho câncer, eu tenho que tirar esse câncer. E nem sempre é assim. O câncer de próstata nem sempre ele é agressivo. Como eu estava falando, a grande maioria ele pode ter um crescimento lento. E muitas vezes a gente vai morrer com o câncer e não morrer do câncer. Do câncer. Então, o paciente de baixo risco, que na biópsia a gente consegue ver que ele Gleason baixo, Gleason 6, que é o 3+3, em poucos fragmentos, sem ter o PSA muito elevado, esse paciente ele pode ser só acompanhado. E a grande maioria nunca vai precisar de intervenção. Isso gradativamente também a gente está conseguindo inserir na sociedade. Uhum. Você tem um medo muito grande do nome câncer, né? As pessoas evitam procurar com medo do diagnóstico, com medo de ouvir o nome e relacionam com morte precoce, né? Mas hoje a ciência evoluiu muito, os tratamentos evoluíram muito, são muito individualizados para cada pessoa e não para cada doença, né? Para cada doente. E isso aumenta muito a sobrevida. Eu o E paciente conta muito. Hoje em dia, foi do tempo, digamos assim, que o paciente chega e o médico impõe uma conduta. Não. Hoje o médico ele vai sentar, vai expor todas as opções e vai deixar o paciente escolher, junto com ele, a melhor maneira de conduzir. escolhe, sempre individualizando e participando, né? É E importante que o paciente participe. E como é que pode se proteger? Existe prevenção do câncer de próstata? Existem várias maneiras de prevenção. A prevenção primária, que é a gente tentar impedir que o câncer apareça, ainda é muito pouco, mas o que a gente pode tentar melhorar são os hábitos de vida. Diminuir o sedentarismo, diminuir obesidade, ter uma alimentação saudável. A gente vai conseguir diminuir em algum percentual o risco de câncer de próstata. Mas é uma doença que tem um componente genético forte. Então, e ela está muito relacionada com a idade. Então, mesmo com todos os cuidados, a doença pode aparecer. Aí é onde entra a prevenção secundária. A prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Então, como a gente não consegue, na grande maioria das vezes, impedir que a doença apareça, a gente faz os exames de prevenção para conseguir encontrar a doença localizada com chance de cura mais alta. Sempre, quanto antes procurar melhor para o diagnóstico precoce, independente de ser uma doença de uma neoplasia ou aumento benigno da próstata, ou até outras doenças urológicas, né? E a gente lembra que, assim, quando a gente fala dessas idades, 50 anos, 45 anos, a gente fala isso para quem não está tendo sintoma nenhum. Se você tem sintomas persistentes, está com dificuldade para não importa a idade. Homem jovem, com menos de 40 anos, pode ter problema da próstata? Pode. A prostatite, que é a inflamação da próstata,
é considerado como a afecção urológica mais comum do homem com menos de 50 anos de idade. São pacientes que muitas vezes têm sintomas persistentes, como se fosse de infecção urinária, mas que ficam por meses e por anos, é subdiagnosticado e às vezes não é feito o tratamento adequado. E o diagnóstico não é tão fácil. Às vezes faz por exames laboratoriais, por exames de imagem, muitas vezes a gente não consegue detectar uma prostatite e que às vezes a gente só consegue confirmar só no exame do toque, porque a próstata não dói, mas quando ela está inflamada ela causa dor. Uhum. Não se resume só a idades específicas, né? O homem pode procurar o urologista em qualquer fase da vida, independente e com outros sintomas, além dos sintomas urinários, né? Além de sintomas relacionados com aumento de próstata. E a gente não é só homem, não. Muita gente chega, às vezes chega no consultório, doutor, tem mulher no seu consultório? Tem, urologista atende mulheres. Mulheres também têm problemas nos rins, na bexiga, cálculo renal, infecção urinária. Isso também é o urologista que faz o tratamento. Pronto, eu acho que no início eu perguntei quando procurar um urologista. Isso acho que é bacana até repetir, porque se pensa como uma coisa específica de órgão genital e próstata, apenas do urologista, mas toda a parte urinária, né? Toda a parte urinária, rins, ureteres, bexiga. Então, a parte oncológica do rim, da bexiga também é o urologista que faz, infecções urinárias. As mulheres que têm a bexiga hiperativa, aquela vontade constante de ir no banheiro, aquela urgência miccional, ou a incontinência urinária, também é o urologista que faz o tratamento. E a mulher, como já tem essa rotina com o ginecologista, acaba que o ginecologista que encaminha. Mas também o problema específico da via urinária, ela já pode procurar direto o urologista. Entendi. Se pensa como um médico especificamente masculino, né? Mas o universo de cuidado é muito maior. Tem de crianças, adolescentes, idosos, então realmente a gente atende muita gente. É. É, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Voltando, vendo se tem alguma pergunta mais. Carregador. Eu queria só ressaltar novamente a importância do Novembro Azul para o cuidado geral com a saúde. A mortalidade masculina, ela é muito mais. A expectativa de vida do homem é menor do que a da mulher. Tanto por comportamento, acho que o homem tem mais comportamentos de risco, como procura mais tardiamente o serviço de saúde. E eu espero que o mês de novembro e a divulgação massiva do Novembro Azul sirva para isso. A gente espera que seja importante, não para cuidar de partes específicas do homem, mas para cuidado integral, para cuidado da saúde cardiovascular do homem. O homem também precisa cuidar da sua saúde emocional, também precisa cuidar da sua saúde sexual, precisa cuidar da sua saúde como um todo, e não apenas fatiar. E, como o doutor Jader falou, muitas vezes o urologista é a primeira porta, né, para esse cuidado integral. Exatamente. Doutor, fique à vontade para acrescentar o que quiser acrescentar. Pronto, Mais algum ponto? o que eu queria mais era falar isso, era de reforçar essa importância da conscientização, de trazer digamos, para a nossa ajuda, para essa conscientização, não só os homens, mas as mulheres também, entendeu? Então, graças a Deus, a gente tem visto que essas campanhas têm mostrado resultados, a gente tem visto que o preconceito está diminuindo, que o homem tem se cuidado mais. É um trabalho lento, mas que a gente consegue ver esses resultados e a gente tem que ir, cada um fazendo a sua parte. Às vezes tem as conversas de brincadeira nos grupos, mas que brincadeiras à parte, tem que, depois da brincadeira, cada um ajudando a conscientizar quem está ao seu lado da importância de se cuidar. Verdade, o homem precisa se cuidar. As mulheres que estão assistindo a live, nem que pegue pela mão os homens que fazem parte da sua vida para cuidar, encaminhar o médico da sua confiança, ao urologista, e começar os cuidados integrais, né? Alguém está perguntando sobre o câncer de testículo. O câncer de testículo ele é um dos tipos de câncer mais comum do homem jovem. Ele normalmente também ele começa como um nódulo que aparece no testículo.
A Sociedade Brasileira de Urologia tem estimulado que o adolescente e que o homem adulto comecem a se tocar também. Do mesmo jeito que a mulher já é acostumada a tocar a mama, faz parte do cuidado do homem tocar o testículo. É importante falar que, assim, tem um termo comum de falar que o testículo é a bola. E eu sempre falo para meus pacientes, o testículo, lá na bolsa, não é uma bola só. De cada lado eu tenho a bola principal, a bola maior que é o testículo. Se você pega com os dois dedos, se fizer um movimento de pinça, deslizar o dedo para cima, você vai sentir um pequeno nódulo que é a cabeça do epidídimo, que é o reservatório do espermatozoide. Pegou na bola principal, deslizou o dedo para baixo, você vai sentir a cauda do epidídimo. Então, examinando com cuidado, você vai sentir três nódulos. A bola principal, Estruturas, né? três estruturas. A bola de cima e a bola de baixo. Quando você sempre se toca, aparecer um nódulo diferente, precisa de avaliação. Quando preocupa? Quando tem um nódulo na bola principal, que é o testículo, na bola maior. Então, áreas endurecidas no testículo propriamente dito, até que prove o contrário, eu tenho que pensar em câncer. Nódulos no epidídimo, nódulos externos ao testículo, na grande maioria das vezes são cistos ou são nódulos benignos. Então, gera menos apreensão. Então, o cuidado, o toque, se conhecer seu corpo vai ajudar no diagnóstico precoce. Ou para a pessoa que conhece seu corpo, conhece suas estruturas, sabe, se toca de fato, qualquer mudança, por menor que seja, vai perceber, né? Vai ser a primeira pessoa a perceber. E é o primeiro passo para procurar assistência, né? É importante demais. Tanto procurar o profissional antes, o mais precoce possível, quanto se tocar para você perceber qualquer alteração, né? Quanto antes. Exatamente. Como eu falei, faz parte do banho, expor a glândula, expor a cabeça, lavar, enxugar. Apareceu alguma coisa diferente, apareceu uma verruga, apareceu uma ferida, aquilo está ficando persistente, procure ajuda. As infecções sexualmente transmissíveis são muito frequentes e HPV é muito frequente, a verruga genital. A verruga genital tratada precocemente, você percebeu uma verruga, tá lá, não espera ela ficar muito grande, não espera ela se multiplicar para procurar ajuda. Porque quanto antes a gente tratar, menos trabalho, menos feridas, menos cicatrizes a gente vai deixar. Uhum. Não se resume ao cuidado com a próstata especificamente, né? Somente, aliás. Saúde sexual, controle de doenças sexualmente transmissíveis, É né? muito Qualquer. Uhum. E é uma coisa que se tem muita resistência, os homens têm muita resistência também. Algumas vezes procuram através das mulheres, né? A mulher procura o ginecologista que detecta alguma coisa e vai por outro caminho, vai pelo caminho mais longo. mais longo. Às vezes fez coisa errada, em vez de procurar ajuda, vai doar sangue para testar no exame de sangue se está com alguma doença. Então, é uma Uhum. coisa perigosa, porque às vezes você pode estar colocando outras pessoas em risco. E a Verdade. gente aproveita para lembrar que a proteção precisa ser inclusive no sexo oral. O sexo oral, às vezes, você pode transmitir herpes, HPV, uretrite, a gonorreia. Uhum. Então, a proteção tem que ser sempre, em todo o ato sexual, evitar múltiplos parceiros também, evitar comportamentos de risco. Uhum. O comportamento de risco é uma coisa muito importante. Se tem como não sei se seria um tabu, mas como como é que eu posso dizer? É algo que não se divulga, as medidas de proteção, né? Quais são esses comportamentos de risco e as medidas de proteção, e que isso pode causar doença, não só para você, como para seus parceiros, né? Exatamente. Aqui, carregador. Meu celular está querendo descarregar, eu vou pedir só um minuto para eu Pois não. carregar. Não, tranquilo. Deu certo? Eu não, mas Então vamos encerrar. A gente já está nos finalmente também. Resumindo, o que é que o homem pode fazer para otimizar o seu cuidado com a saúde? Para a gente fechar. o que ele pode fazer é incluir na sua rotina procurar ajuda médica. Faz parte da cultura da mulher já procurar todos os anos
o ginecologista, deve fazer parte da cultura do homem também procurar ajuda anualmente, certo? E não esperar sentir qualquer coisa que ele sinta, não espera ficar grave, não espera tá uma coisa grande. Percebeu qualquer coisa diferente, procura ajuda. Tudo que a gente trata cedo, a gente consegue tratar mais fácil e ter melhores resultados. Muito bem. Como eu acho que é o tema da Sociedade Brasileira de Urologia, se eu não me engano, que saúde também é papo de homem. Homem também pode se cuidar, deve se cuidar, tanto da sua saúde urológica, como da saúde integral, cabeça, corpo e mente, né? Precisa cuidar das Exatamente. emoções, cuidar de saúde cardiovascular, ter bons hábitos de vida, para dessa forma ser saudável como um todo, como todo mundo deve ser. Exatamente. Pois vamos precisar encerrar, doutor Jader. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, foi um prazer e estamos às ordens. Sempre que precisar, é um prazer poder ajudar a trazer um pouco mais de informação. Vamos ter próximas, vamos ter mais momentos como esse, ter mais outras oportunidades. Obrigada, doutor Jader, Muito obrigada obrigado. para quem assistiu a live com a gente. Participem nas nossas redes sociais, mandem perguntas para o doutor Jader, Pode mandar. sugiram temas e até a próxima. Sempre que precisar, eu sempre procuro responder o mais rápido possível. O que é possível responder por redes sociais, a gente sempre vai poder orientar. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, 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 tchau. boa noite.